Samudbandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Mukham Karoti Vachalam Pangulanghayate Jad Kripatamam Bande Shri Guru Dinatar Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahavandanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Nami Gaura Tuse Namo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Namaste Girajaya Shri Govardhananami Ashisha Krishna Shaya Paramananda Vrindavanavani Pate Jaya Samasama Mauri Sanaksanandana Sanatana Narada Gopishwara Vraja Vilasa Gami Padme Prema Prayacha Nirupati Namo Namaste Namaste Narasimhaya Praladaladadarine Hiranyakashipu Vaksha Shilatam Kanakavai Bhaktya Vina Paradarakshe Kshiptas Chakamaditarangamad Kripa Maitam Sharanam Prapana Vinde Namaste Charanaram Narayana Namaskrityam Narachaivo Narottama Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudhirai Shiru Sanatana Vatara Gunat Shri Jiva Gopalabhata Dasara Gunat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Esse aqui eu vou ler agora o segundo comentário, primeiro verso, primeiro capítulo. Dhritarashtra disse, ó Sanjaya, que fizeram meus filhos e os filhos de Pandu após se reunirem em Kurukshetra, a terra da religião? Comentário para Kashika Vritti, Guru Padma Narayana Goswami Maharaj. A explicação que ilumina o dilúvio de significados essenciais. Eu ofereço as minhas humildes reverências a Shri Gurudeva, que com a lamparina do conhecimento transcendental abriu meus olhos que estavam cegos pela escuridão da ignorância. Ofereço minhas reverências aos pés de lótus do meu mestre espiritual, Om Vishnupadashi Shimabhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, que é muito querido. Keshava Goswami Maharaj, que é muito querido por Krishna neste mundo. Ele é uma personalidade completamente divina que sustenta com grande afeto aqueles que se refugiam nele. Aflito ao ver o sofrimento das almas que são aversas a Shri Krishna, ele lhes outorga o santo nome saturado de amor puro por Deus.
Ofereço minhas reverências a Vishnupada Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, que é tão querido a Shri Krishna, sendo refugiado em seus pés de lótus. Ofereço minhas reverências a Sachidananda Srila Bhaktivinoda Thakur, que é melhor dos seguidores de Srila Rupa Goswami, e o reservatório da potência interna de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Porque ele ilumina o caminho da devoção para o mundo inteiro. Vishwa. Ele é conhecido como Visvanatha. E porque ele alcançou a mais elevada posição entre a comunidade de devotos, ele é conhecido como Chakravarti. Então, seu nome, como Visvanatha Chakravarti, se tornou significante. O grande sábio Visvanatha Chakravarti Thakur é um eminente mestre espiritual na linha de sucessão discipular que descende de Srila Chaitanya Mahaprabhu. Como um grande erudito do Vedanta e a joia preciosa entre os devotos. Shri Chaitanya, está lendo Srila, Giovanni. Para Chaitanya e Krishna e Gita, sempre Shri. Shri. Não Srila. Shri. Como um grande erudito do Vedanta e a joia preciosa entre os devotos que saboreiam a bem-aventurança dos sentimentos devocionais, Srila Visvanatha Chakravarti Thakur compilou o inestimável comentário do Srimad Bhagavad Gita, chamado Sarata Varsini Bravanuvada, o qual é saturado de significados essenciais. Este comentário foi escrito em sânscrito e anteriormente foi traduzido apenas ao bengali. Consequentemente, a audiência que fala hindi havia sido privada de ler este inestimável tesouro. Assim, para compreensível bem-estar das pessoas de fé, eu estou traduzindo este comentário ao hindi. O estilo e sentimento do comentário é extremamente profundo, enriquecido com as estabelecidas conclusões filosóficas, Siddhanta, para fazer com que a tradução seja simples e compreensível. Eu pensei ser necessário escrever mais uma explicação para iluminar o comentário do Sarata Varsini Bravanuvada. Bravanuvada. Esta explicação é chamada de Prakashika Priti. Este árduo trabalho não seria possível sem a misericórdia de Shri Guru Vaishnavas e do próprio Srila Visvanatha Chakravarti Thakur. Portanto, antes de tudo, em humor de grande desespero, eu oro aos seus pés de lótus por misericórdia e bênçãos. O Srimad Bhagavad Gita é a essência de todos os Upanishads, Smrutis e Puranas, baseado na firme evidência de literatura védica, recebido através da sucessão discipular. Conclui-se que Brajendra Nanda Shri Krishna, o filho do rei de Vraja, e Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus que não tem outra origem além dele mesmo. Ele é a personificação de todas as nectárias doçuras espirituais, onipotente e a realidade absoluta, onipotente, não dual. Ele é completamente com todas as potências. Entre suas ilimitadas potências, 3 delas são proeminentes. A potência interna, Swarupa Shakti, a potência marginal, Tatashi Shakti, e a potência material externa, Maya Shakti. Pela vontade de Bhagavan, Shri Krishna, todas as moradas espirituais, Vaikuntha, Goloka e Vrindavan, são transformações da sua potência interna. Todas as almas espirituais ou entidades vivas, jivas, são uma transformação da sua potência marginal. E a criação material é uma transformação da sua potência externa.
As entidades vivas, jivas, são de dois tipos: liberadas, muktas. Peraí, todo mundo compreendeu isso aí? Está na página 57. Da energia, potência interna, Swarup Shakti, vem o quê? Vem o mundo, a morada espiritual. Da Tatastha Shakti, tá olhando? Acabou de ler? Sim, a potência material, as entidades vivas. Não é material, não. Material é energia externa, Maya Shakti. Tatastha Shakti, potência marginal, vem as divas. Potência externa, Maya Shakti, vem o quê? Então vem a potência material externa. Pois é, vem o quê? Manifesta o quê? Cada um manifesta um. Maya? Não, Maya é ela, mas manifesta o quê? Quem sabe aí? Carol, não? Maya Shakti, energia externa, manifesta o quê? Acabou de falar. O mundo material? Isso. Universo material, criação material, transformação da energia externa, Maya Shakti. Tem que prestar atenção aí, senão vai complicar depois, não vai entender nada, hein? Esse aqui é o básico. Para continuar, para lá na frente entender o que está se passando. Swarup Shakti ou Antaranga Shakti, energia interna de Krishna, manifesta o mundo transcendental. Tatastha Shakti, potência marginal, manifesta as entidades vivas. Maya Shakti, potência externa, o Bahiranga, manifesta o mundo material. Essas são as três energias de Krishna. Essas três energias manifestam tudo que é visto pelos olhos materiais e também o que não é visto pelos olhos materiais. Tudo vem dessas três energias. Tudo que existe, qualquer coisa, vem dessas três energias. Aí falou duas divas. Quais são elas? Muktas, condicionadas e baldas marginal manifesta as divas. As divas são de dois tipos. As condicionadas e as liberadas. Isso. As liberadas estão eternamente ocupadas em saborear a doçura do serviço a Bhagavan em Vakunta, Goloka e outras moradas transcendentais. Elas são chamadas Nitya Muktas, eternamente liberadas, pois nunca estão atadas a este mundo material, a prisão de Maya. Às vezes, pela vontade de Bhagavan, elas aparecem neste mundo ilusório como seus associados com o único propósito de beneficiar a humanidade. As entidades vivas do outro tipo são chamadas de Anandbhava, ou condicionadas por Maya, desde tempos imemoriais. Como resultados deste condicionamento, essas jivas sofrem dos três tipos de miséria enquanto perambulam sem cessar no ciclo de nascimentos e mortes. Pela influência da sua potência inconcebível, que faz com que o impossível se torne possível e vice-versa, Bhagavan Shri Krishna, o oceano de compaixão, criou uma aparente ilusão no coração do seu eterno associado, Arjuna. Assim, com o pretexto de dissipar essa ilusão, ele falou esse Srimad Bhagavad Gita, com o propósito de liberar todas as jivas das garras de Maya. A conclusão final do Bhagavad Gita é o serviço devocional à Suprema Puro a Bhagavan, por aderir à devoção pura, tal como é descrito no Gita. As almas que estão sob a influência da ilusão podem se estabelecer em suas posições constitucionais puras, e assim pode se ocupar do serviço a Shri Krishna. A
A partir disso, não há outro caminho para que as jivas condicionadas alcancem auspiciosidade. Baseando em evidências concretas e invencíveis argumentos das escrituras, Srila Visvanatha Chakravarti Thakura e outros proeminentes mestres da sucessão discipular Gaudiya Vaishnava estabeleceram claramente que o orador do Bhagavad Gita não carece de potência, não está desprovido de variedade, forma ou qualidades transcendentais, tais quais misericórdia. A alma individual jamais é o supremo, nem mesmo no estado liberado pode se tornar como tal. Até mesmo após obter liberação, a alma permanecerá sendo uma entidade consciente espiritualmente, pura e diminuta. Porém, naquele momento é dito que ela se torna um associado eterno de Bhagavan. Nós estamos na página 58. Quer cantar o Mahamantra aí, Carol? Vamos lá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos lá. A página 58, começando. Nos mantras védicos. Nos mantras védicos é provado que tanto o controlador supremo quanto a alma individual possuem um conhecimento. Ambos são conhecedores, ambos são desfrutadores, ambos são atuantes, e ambos possuem um ego puro e espiritual. Portanto, não há diferença entre eles desde uma perspectiva da verdade fundamental. Explica aí. Falou aqui, em outras palavras. Que a alma Jiva e Krishna é a mesma, só que a potência é diferente, né? Nós somos tudo a mesma forma, assim dizer, né? Só que o que difere é que ele é uma potência maior e nós somos diminutos. Isso. No nosso estado, o estado puro, né? Ou seja, a gente tem esse, igual falou, ambos possuem ego puro e espiritual. No momento a gente está iludido pela energia ilusória, mas ainda assim a alma, ela é naturalmente, intrinsecamente livre dessa energia ilusória. Ou seja, existe nela o ego puro e espiritual, que é não diferente da natureza de Krishna, que é transcendental. A natureza da alma é transcendental, pura e transcendental. A gente não pode ver isso agora, mas ela é isso. Então, nesse sentido, possui as mesmas qualidades do que Krishna. Contudo, porque a entidade viva, individual, Jiva, é um atômico espírito consciente, seu conhecimento é limitado, ele pode ser subjugado pela potência ilusória Maya. Porque alguém pode perguntar, se é assim, se a diva ou a gente, no real sentido, a alma, ela tem as mesmas qualidades e a pureza de Deus, então por que a gente vem nesse mundo material e fica condicionado pelos 3 tipos de energia material e 3 tipos de sofrimento? Alguém pode perguntar isso. E aí a resposta é essa aqui, ó. Que a diva é atômica, ou seja, diminuta, ou seja, muito pequena. Por ela ser muito pequena, ela está sujeita a ser dominada pela energia ilusória. Por esse motivo. Porque a gente é só uma centelha espiritual. Cada um de nós é só uma. Pequenininha, diminuta. Então, por isso, ela pode ser subjugada pela poderosa energia ilusória, que é Mahamaya.
por esse motivo. Krishna não é diminuto, ele é infinito. É o contrário disso. Ele jamais pode ser subjugado. Ele é o controlador de todas as energias. A gente não. A gente é pequeno, diminuto, por esse motivo pode ser subjugado pela energia ilusória. Esse é o motivo. Parameshvara, o controlador supremo e sempre o mestre dessa potência. É sempre o mestre dessa potência. Apesar de não haver diferença entre ele e a Jiva em relação ao Tattva, a percepção da diferença é real. Essa percepção da diferença se denomina Vaishishta e significa possuidor de uma especialidade, ou aquele que possui características distintas, única. Tal como o Sol e seus raios são simultaneamente iguais e ainda assim diferentes um do outro, por ser possuidor dos atributos e atributos respectivamente, de forma similar. Parameshvara e a Jiva também são iguais e ao mesmo tempo diferentes um do outro. Isso é claramente provado nos Vedas. Desde que essa relação de igualdade e diferença simultânea está além do intelecto material, ela só é compreensível com a ajuda das escrituras. Por isso é chamado de acintya, ou inconcebível. Assim, o Bhagavad Gita trata da suprema realidade eterna que é inconcebível, igual e diferente de suas potências. Então, isso aqui é importante, compreender que essa é a nossa específica filosofia que trata do assunto da alma e Deus. As características. Essa foi ensinada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, especialidade na nossa sessão discipular, que a alma é igual e diferente ao mesmo tempo que Deus. Igual em qualidade, diferente em quantidade. Isso é importante saber na hora de explicar que essa é a nossa filosofia, chama Atintya Beda Beda Tattva, igualdade e diferença simultânea entre a Jiva e Deus. Apesar de ser aceito que a verdade absoluta, Shri Krishna, é simultaneamente igual e diferente da entidade viva e do mundo material, ambos os quais são transformações das suas várias potências, na verdade, é a percepção da diferença entre eles que é eterna, e não a percepção de unidade. Conhecimento sobre a alma individual, sobre a alma suprema, sobre a morada dessa alma suprema, é o método para alcançar a alma suprema. Foram delineados em lugares apropriados deste Bhagavad Gita. Falou aqui, que a percepção da diferença entre eles é eterna. Por quê? Porque ninguém pode ser realmente em tudo igual a Deus. Então, a diva sempre vai permanecer servente de Deus. Ela nunca pode ser igual nem melhor do que Deus. Essa percepção vai sempre estar ali. É eterna. E falar aí? Prabhu, primeiro que eu não entendi já essa segunda frase, porque eu também estava pensando no que eu queria perguntar. Porque eu queria perguntar assim, então, se a causa da gente ser dominado por essa energia ilusória, Yogamaya, é isso? É o quê? É Yogamaya, o nome da energia ilusória? Mahamaya. Mahamaya. A causa porque somos diminutos. Mas essa... Não, a causa não. Não. Isso é a probabilidade, o porquê que pode acontecer. A causa é o nosso desejo de desfrutar no mundo material, no livre-arbítrio. Tá bom. Aquilo é o porquê isso pode acontecer, não o porquê aconteceu, entendeu? Entendi. Senão a gente não ia ter livre-arbítrio. Se ela fizesse aquilo sem a gente querer. Então, entendeu?
Entendi. Então, Foi bem isso que eu pensei. Então, eu ia completar e o senhor já corrigiu. ó, Apesar de que Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga tenham sido definidos como os 3 meios para alcançar a plataforma espiritual Brahma, na verdade, Bhakti Yoga é o único método para se alcançar Bhagavan, isto é, para alcançar a própria posição constitucional como um servente eterno. A etapa preliminar de Bhakti Yoga se denomina Karma Yoga. A intermediária, Jnana Yoga. O estágio maduro denomina, porque na verdade a pessoa começa a servir, começa a fazer tudo isso porque ela tem o desejo de servir, né? Isso aí que eu Deixa eu fazer entendi. uma Daí pergunta já é o Bhakti, né? fala, Carol, fala. antes que eu me perca aqui, Giovanni, desculpa te cortar. É que eu ia falar assim que essa devoção preliminar é aquela pessoa que fala assim, eu vou trabalhar amanhã se Deus quiser. Obrigada a Deus por... Aqui Não, acredita em Deus, assim. é Obrigado muito, pela... é muito mais elevado que isso. já é Isso aí, muito mais. isso aí não é nada praticamente. Isso aí é desejando coisa de Deus, é o contrário de Karma Yoga. Karma Yoga, Tá. a pessoa vai fazer os trabalhos sem apego nenhum pelo resultado. Vai entregar o resultado para Deus. É uma forma de servir Deus indiretamente, entendeu? Através de coisas e ações materiais. É muito mais elevado que isso. É o que muitas santas católicas e ortodoxas fazem. Predomina sobre outras coisas esse tipo de atitude. Igual a irmã Dulce, por exemplo, santa brasileira, ela ficava cuidando de pobre, Madre Teresa de Calcutá, sem esperar nada. Tem que ter caridade, então. Não, eu ia misturar tudo já agora. Não, é caridade, é. Só que sem desejar nada em troca. Entregar o resultado na mão de Deus. Mas, Prabhu, no começo não é o desejo de querer servir interno que começa o Bhakti? Não a ação? No começo, a pessoa não tem ainda experiência direta nem da própria alma e nem de Deus. Então, como que ela vai servir direto a Deus? Não tem jeito. Então, ela vai fazer ações no mundo material, entendeu? E entregar o resultado para ele. Que ainda não tem essa consciência. Essa consciência de alma vai vir com o próximo estágio, que é Jnana Yoga. Mas até então, ela faz para os outros. Mas sem esperar nada em troca, ou seja, desapego. Já vai ter ali. Vai ter desapego de qualquer resultado das ações. Por isso que Niskama Karma Yoga, dependendo da atitude, pode ser falado igual o Swami Prabhupada, Bhakti Yoga. Porque se ela fazer a ação e a mentalidade é não esperar em troca e entregar o resultado para Deus, mas para satisfazer direto a Deus, aí é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é o quê? Qualquer ação que a gente faz que visa dar prazer a Krishna. Essa é a definição de Rupa Goswami sobre Bhakti Yoga. Então, se a pessoa faz qualquer ação para satisfazer a Krishna, é Bhakti Yoga pura. Se ela faz uma ação que não é para satisfazer direto a Krishna, para satisfazer aquela pessoa, caridade para aquelas pessoas, mas não espera resultado daquela atividade, aí é Niskama Karma Yoga, aí é menos Bhakti, entendeu? É o estágio realmente preliminar de Bhakti. Que é o que falou aqui, Karma Yoga. Entendeu? Então já começa, o preliminar já é isso tudo. É bom a gente entender para a gente ver o nosso baixíssimo nível. O preliminar já é isso tudo. Já é as santas, entendeu? Os santos que fazem esse tipo de trabalho. Só que não significa que a gente vai ter que fazer isso para chegar lá na frente, não. O estágio de recitar o nome sem isso vai trazer a gente por tudo isso bem mais fácil de chegar lá em Bhakti Yoga muito mais rápido.
O outro é mais demorado, mas ainda assim eleva a pessoa ao próximo estágio, que é a Jnana Yoga. Mas isso tem que, essas ações, sem desejos, aos frutos das ações, Isso Deus vai ver no coração de cada um. Às vezes a pessoa nem vê que tem o desejo, mas se tiver, Deus está vendo. Porque Deus está no âmago do coração. Se a pessoa tem um pouco de desejo, aquela atividade já não é nem karma yoga, é simplesmente karma. Entendeu? uhum. E oferecendo as ações, dando prazer a Deus, é que as ações têm que ser, não é qualquer coisa, é claro, né? As Não, ações. se for uma ação visando dar prazer para Krishna, qualquer coisa. Por isso que quando Gurudev Não, fala, como assim qualquer coisa? Tipo, quando o Vaishnava fala assuntos materiais, aquilo é bhakti, por esse motivo. Porque tem um propósito por trás daquele assunto material, é satisfazer Krishna, não é ficar conversando. Não, mas assim, segundo as regras e regulações, né? Tipo, não posso. Não? Quando é assim, é até sem regra e regulação. Não, Veruca Goswami, só para. ele jejuava quase todo dia. Às vezes, no dia de Ekada, se ele entrava em esse, ele esquecia e comia grão, por exemplo. Quando está no estágio puro de Bhakti, segue ou não, não interessa. Mas eles seguem ao máximo para dar exemplo só, não para eles. Exemplo, se Gurudeva ou qualquer acharya está lendo jornal, notícia material, aquilo é Bhakti ou não? Eu achava que não. É Bhakti. É Bhakti. Qualquer atividade de um devoto puro é Bhakti, mesmo aparentemente sendo material. Bhaktivinoda era casado, por exemplo. Quantos filhos ele tinha? 10. Parece que se você olhar pelo olho material, vai falar que ele era grihasta. Era o que os 9 filhos dele pensavam. Ó, ele é meu pai. Mas o filho real, o discípulo, que era Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele nunca falou Bhaktivinoda Thakur é meu pai, jamais. Ele falou, Bhaktivinoda Thakur é associado eterno de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e meu mestre espiritual. Então, isso é importante saber, para, às vezes, ver algum Acharya Vaishnava fazendo uma aparente atividade material, é bom saber que aquilo é simplesmente um ato de devoção pura. A gente não pode imitar aquilo também, isso é bom saber. Não sei se deu para compreender, não. Se não compreendeu, pode falar aí, porque isso é importante saber. Lé, entendeu alguma coisa? Eu estou pensando aqui, estou raciocinando aqui, deixando fluir. Então, pode continuar? Pode. Por si só, a ação executada de acordo com as regulações escriturais não é uma prática direta para alcançar Bhagavan. Ela é apenas um meio para capacitar a pessoa para a prática de Bhakti. O real conhecimento do espírito e do não espírito aparece quando o coração se purifica através de Karma Yoga, oferecer os frutos das próprias atividades a Bhagavan. Mesclado com Bhakti, devoção, isso é descrito nos Vedas. Tanto Jnana quanto Karma são inúteis se carecem de Bhakti. Se a pessoa faz aquele tipo de Karma Yoga, onde ela tem um pouquinho de devoção, oferece os frutos das atividades a Bhagavan e é mesclado com Bhakti, ela chega a Jnana Yoga. Aí ela compreende a diferença entre o espírito e a matéria. Aqui falou, mas os dois, tanto o Jnana quanto o Karma, é inútil, inúteis, se não existe Bhakti. Ou seja, se não tiver Bhakti, nesse Karma e no Jnana, eles são inúteis, porque não vai dar resultado nenhum.
Por isso é que o único processo dado no Gita é Bhakti. O estágio preliminar é Karma Yoga, o intermediário Jnana Yoga e o final Bhakti Yoga, chamado de Bhakti Yoga. É só estágios diferentes, entendeu? E os outros sem Bhakti não dá nada. Quem vai dar o resultado é pouco de devoção que tem nos outros. Vamos lá. Quando o conhecimento da verdade absoluta aparece, a devoção exclusiva também se manifesta no coração. E quando esta devoção chega ao estado maduro, o amor puro por Deus, prema, manifesta no coração da entidade viva. Aí quando ela progride nisso, ou de algum jeito alcança esse estágio maduro de Bhakti, que é realmente chamado de Bhakti, aí o amor puro por Deus, prema, manifesta no coração. Só naquele estágio de Bhakti Yoga puro. Por isso é que a gente aconselhava a tentar praticar Bhakti Yoga puro. É o mais rápido. Não é que vai manifestar de uma vez, mas a consciência vai purificando mais rápido do que foi em degrau. Mesmo que a pessoa não tenha muita consciência, se ela tiver fé no santo nome, associar com os Vaishnavas, ela vai passar pelos estágios muito mais rápido que alguém que tentar aquilo através de ações ou simplesmente estudar e conhecer, estudo analítico, essas coisas. Vai ser muito mais rápido. Por isso é que é aconselhável, sempre nessa era principalmente, o processo de escutar e cantar sobre as instruções, nome, glória e passatempo de Deus. Por esse motivo. As outras é muito mais difícil. Este é o profundo. Prema é o único meio pelo qual pode-se obter experiência direta de Bhagavan e alcançá-lo. Este é o profundo segredo do Bhagavad Gita. Ninguém pode obter a liberação meramente através do conhecimento do aspecto impessoal de Bhagavan. Somente quando a aquisição de conhecimento está mesclada com sentimentos de devoção ao Senhor Supremo, pode-se obter liberação na forma de Salokya, viver no mesmo planeta do Senhor. Swarupa, obter as mesmas características corpóreas do Senhor. Sampya, associar com o Senhor. Ou Shakti, possuir a opulência igual do Senhor. Como um resultado intrínseco, mediante a execução de devoção pura descrita no Bhagavad Gita, pode-se conseguir o auspicioso serviço devocional, saturado de amor divino para com Bhagavan, em sua morada suprema, chamada Goloka Vrindavan. Quando se alcança esta morada, não há possibilidade de voltar a este mundo material. Obter esse serviço amoroso é a meta última de toda entidade viva. Enquanto a entidade viva não alcança esse amor puro por Deus, através de Bhakti Yoga pura, ela não consegue conectar com Deus, realmente falando. Significa conectar com Deus, experiência de amar a Deus e ver Ele face a face. Até que isso não vem, ele não consegue isso. Então, nesse estágio ele vai vir isso. Esse amor puro, onde a pessoa tem conexão direta com Deus, realmente. E aí ela alcança a morada dele, alguma delas, e jamais retorna a esse mundo. E isso é a meta última de toda entidade. Essa é a meta última de todos. As outras são simplesmente temporárias ou inferior. Essa é a meta última, ou seja, o máximo da entidade viva. Ela jamais retorna nesse mundo. A devoção Bhakti é de dois tipos. Peraí, Carol, quer ler aí um pouco? Então, vamos, João. A devoção Bhakti é de dois tipos, exclusiva, Kevala,
e misturada com outros processos, mas que ainda assim permanece proeminente, Pradhani Bhuta. Kevala Bhakti também é chamada de Ananya, quando não se tem nenhum outro desejo além da felicidade de Krishna. Akinchana, quando Krishna é a única possessão. Visuddha, completamente pura, e Nirguna, livre da contaminação dos três modos da natureza material. Bhakti é de dois tipos. Ou ela é pura, totalmente sem influência dos outros, ou ser coberta pelos outros, e a outra é misturada com outros processos. A pura falou aqui, as qualidades, e a mesclada também é de dois tipos. Uma, quando o Bhakti predomina sobre karma. Perdeu aí? Quando não se... não. A mesclada também é de dois tipos. Uma, quando Bhakti predomina sobre karma, karma pradhani, bhuta. E a outra, quando Bhakti predomina sobre Jnana, Jnana pradhani bhuta. Mediante a execução de karma pradhani bhuta, a entidade viva obtém pureza de coração e conhecimento dos fundamentais princípios espirituais. Tattva Jnana. Pela prática de Jnana Pradhani Bhuta, obtém-se Mukti, liberação. Apenas quando o karma é misturado com Bhakti e tem como objetivo a aquisição de conhecimento dos fundamentais princípios espirituais, é que pode ser chamada de Karma Yoga. E apenas quando Jnana é misturado com Bhakti e tem como objetivo a aquisição da devoção exclusiva, é que pode ser chamada de Jnana Yoga. Tá vendo? Isso é Jnana Yoga. Isso é Jnana. Quando o Jnana, conhecimento, é misturado com Bhakti, tem o objetivo de obter devoção exclusiva. Aí sim é chamado de Jnana. Isso é real Jnana Yoga. Isso é importante saber, porque muita gente confunde a palavra Jnana como significando conhecimento impessoal. Realmente falando, Jnana Yoga é isso aqui que está falando. O outro tipo de Jnana é o menos importante, é onde a palavra é, vamos falar assim, menos bem colocada. Real Jnana é esse aqui. Ele é misturado com devoção e tem o objetivo de obter devoção exclusiva. Isso é Jnana Yoga. Que a pessoa vai estudar nos Vedas. Quem é Deus? Jnana é conhecimento. Qual tipo de conhecimento? Quem é Deus? É o que a gente está fazendo aqui. Quem é Deus? Que é a alma? Como a alma pode conectar com ele? Então, por isso que isso ajuda na prática de Bhakti. Porque isso é um conhecimento que tem como objetivo a devoção exclusiva. Então, isso é Jnana. Ambos, Jnana e Karma são apenas degraus para Bhakti. Sem Bhakti, eles são inúteis. O Bhagavad Gita, também chamado de Gita Upanishad, é composto de 18 capítulos que aparecem na seção Bhishma Parva, do Mahabharata. Do capítulo 25 até o 42, ele possui 3 divisões, cada um com 6 capítulos. A primeira divisão explica que a alma individual, Jivatma, é uma parte... Jivatma. É uma parte de Ishvara, o controlador supremo, e por sua posição constitucional, ela pode adquirir a elegibilidade para render serviço a Bhagavan, que é todo. Os 6 capítulos do meio explicam o princípio... aqui, é que é o todo. Ou seja, antes.
Bhagavan, que é o todo. Não tem o E. Os 6 capítulos do meio. Explicam o princípio do serviço devocional puro, a maneira mais elevada para alcançar o amor puro por Bhagavan. Este é o objetivo supremo a ser alcançado. A terceira e final parte define o conhecimento exclusivo da verdade absoluta. Conclusivo da verdade absoluta. O tópico de discussão do Gita é a devoção exclusiva, que é como uma joia que satisfaz todos os desejos. Esta joia foi seguramente guardada dentro do Bhagavad Gita, que é como um baú de tesouro. A base deste baú é a adoração ao Senhor Supremo, através do trabalho sem apego a seus frutos, Nishkama Karma Yoga. E a tampa, a experiência espiritual, através do conhecimento transcendental, Dhyana Yoga. E o tesouro é a devoção ao Senhor Supremo, Bhakti. Apenas aqueles que possuem uma fé firme, que são fixos nos princípios religiosos, que possuem um bom caráter e que controlam seus sentidos, são qualificados para estudar essa literatura. Para fazer com que este tópico seja mais completamente compreensível, uma explicação, o Bhavanuvada, do comentário é dada. Para uma apropriada fluidez do livro, Shri Krishna e Vaipayana, Vedavyasa incluiu nos primeiros 27 versos a frase como Dhritarashtra Uvacha ou Sanjaya Uvacha. Elas devem ser aceitas como uma parte introdutória do Gita. Justo como um bloco de sal misturado com o salgado oceano se dissolve completamente e se torna uno com o oceano. Essas palavras introdutórias compostas por Shri Vedavyasa se tornaram similarmente una com o grande oceano do Bhagavad Gita, falado por Shri Krishna. Bhagavad Gita. Arjuna. Arjuna é um associado eterno. Agora vai falar aqui sobre quem estava presente ali. Vai falar sobre Kurukshetra também, vai falar sobre Sanjaya. Vamos ler o de Arjuna aqui. Quem era Arjuna? Arjuna é um associado eterno de Bhagavan Shri Krishna. É completamente impossível que ele caia em estados como a lamentação e ilusão. No Srimad Bhagavatam, capítulo 1, verso 7, é dito: devoção aos pés de lótus da pessoa suprema, Shri Krishna, que é transcendental à natureza material, aparece repetidamente nos corações daqueles que escutam o Srimad Bhagavatam com grande fé. Esse Srimad Bhagavatam está cheio de tópicos sobre os doces passatempos de Shri Krishna. Então, ele destrói a lamentação, ilusão e medo. Como então é possível que o maior dos devotos, Arjuna, um associado eterno de Shri Krishna, que eu servo como um querido amigo, esteja em estado de ilusão e lamentação? Bhagavan, Shri Krishna, fez arranjos para que seu associado eternamente liberado Arjuna, que apareceu neste mundo com o Senhor, caísse em ilusão para o benefício das almas afligidas pela dor e ilusão. Shri Krishna diz: eu os libertarei do oceano da existência material. Gita 12:7. Por meio de perguntas e respostas com Arjuna, que está aparentemente iludido, Shri Krishna define a real natureza de sua própria verdade fundamental, assim como a verdade fundamental da Jiva, as moradas das suas manifestações, Maya, Bhakti e seus demais aspectos. Em seu comentário do verso Sarva Dharmam Parityajya, Srila Visvanatha Chakravarti Thakura explica que Krishna disse:
Depois de converter-te em um instrumento, estou difundindo esta mensagem do Bhagavad Gita para o benefício de todas as almas. A parte disso, em seu comentário sobre o Srimad Bhagavatam 12, 13 e 21, Srila Visvanatha Chakravarti Thakura explica que a descrição da ilusão de Arjuna no Gita, na qual ele se comporta como alguém deste mundo, é para o benefício de outros. De fato, porque Arjuna é um associado eterno do Senhor, não há sequer um vestígio de ilusão nele. O que falar de ser subjugado pela lamentação e ilusão? Mas os santos perfeitos, que são muito compreensivos e espertos em realizar atividades para o bem-estar das almas, dão benéficas instruções ao fazer com que uma particular e famosa personalidade se torne um instrumento. Essa posição de Arjuna pode ser comprovada nas escrituras. Tá bom. Entenderam aí sobre Arjuna? Todo mundo entendeu aí? Falou de Arjuna? Limpo? Oi, Prabhu. Sim, entendi. Sim. Sim, Arjuna. também entendi. O que entendeu? Vamos ver. Arjuna estava iludido ou não? Não, Arjuna é um associado eterno de Krishna. Ele está ali só como instrumento, né, para passar essas instruções para nós. Então, ele não pode ser iludido, ele não pode ser afetado por Maya. Isso. Arjuna é devoto puro, associado eterno de Cristo, então jamais pode ficar iludido. Para beneficiar a gente, que está aqui nessa era de Kali, lendo o Gita, Arjuna se converteu, foi convertido por Cristo como um instrumento para manifestar essas instruções. Do contrário, não ia ser possível. Ele não ia fazer nenhuma pergunta. Ou seja, não ia ter instrução para a gente. Então, para beneficiar a gente, Krishna desejou que essa aparente ilusão entrasse na consciência de Arjuna para beneficiar a gente. Fez dele um instrumento. Só por isso. Alguém tiver alguma pergunta aí? Acho que não tá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Nitai Gaura Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Nitai Haribo, Gaura Haribo, 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 Haribo. Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Nitai Haribo, Gaura Haribo, 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 Haribo. Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Jai. Shri Bhaktivedanta Narayan Goswami Guru Maharaj ki Jai. Jai. Om Vishnupada Shri Shivar Shila Bhaktivala Tirtha Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Om Shri Shivar Shila Bhakti Divana Acharya Maharaj. Jai. Om Vishnupada Shri Shivar Shila Gaur Govinda Maharaj ki Jai. Om Vishnu Jai. Shivar Shila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai. Jai.
Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Om Vishnupad Srila Bhakti Rakshak Siddhar Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai. Jai. Sachidanand Bhakti Vinod Thakur ki Jai. Jai. Chakravarti Thakur ki Jai. Jai. Jai Shri Bhagavan Shri Krishna ki Jai. Shri Jai. Purushottam Shri Krishna Chandra ki Jai. Shri Jai. Purushottam ki Jai. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Jai. Sinhadev Bhakta Prabhat Maharaj ki Jai. Jai. Acharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Jai. Hari Nam Sankirtan ki Jai. Jai. Gol Premanande Hari Hari. Haribol. Haribol. Boa noite a todos. Obrigado pela Haribol, boa Boa noite. noite a todos. Tchau. Noite.